Seja bem-vindo ao nosso encontro de hoje, onde juntos vamos estudar, examinar estes assuntos espirituais que certamente irão enriquecer os nossos conhecimentos. Eu me chamo Armando, se é a primeira vez que você está me vendo, e tenho como desejo compartilhar com você conhecimentos, informações espirituais. Já estamos disponibilizando assuntos referentes à apometria. Já colocamos 4 aulas sobre a apometria. Estamos ingressando no assunto sobre os corpos sutis. Seja bem-vindo, que juntos possamos, com as bênçãos de Deus e de Jesus, procurar entender melhor esses conhecimentos. Peço a você que assista às aulas anteriores para melhor compreender. Como nós estamos dividindo por parte, é preciso que ouça ou veja a aula anterior para melhor entender a que estamos agora disponibilizando, bem como as subsequentes, ok? Então vamos juntos procurar refletir sobre esse assunto que eu considero muito importante. Corpos sutis é a nossa 6ª aula e ainda vamos continuar disponibilizando outras. A nossa programação, se não me engano, é composta de 28 aulas. Estamos na 6ª, estamos apenas começando, temos muito ainda a estudar. O agregado humano, ou o complexo humano, como é denominado, é composto dos 7 corpos. 7 corpos compõem o agregado humano. E vamos juntos fazer uma reflexão em torno de cada corpo. Então, esse agregado humano é considerado da seguinte forma, começando pelo corpo físico. É um objeto de estudo das ciências biológicas e pertence à mesma dimensão eletromagnética. Então, começa o agregado humano falando do corpo físico, o primeiro corpo que percebemos. Ele é objeto das ciências e é composto e pertence à mesma dimensão, eletromagnética, da dimensão física. É o nosso instrumento de manifestação, de atuação nesta dimensão. Ele é pesado e quase incômodo, não é? Diga-se de passagem que o corpo físico não é nada confortável, né? Ele é incômodo e é constituído de compostos químicos habilmente manipulados pelo fenômeno chamado vida. Milhares de vidas organizadas e administradas pelo comando do espírito. Há todo um universo celular, micro-organismo, compondo o nosso corpo físico. É o único estudado e relativamente conhecido pela ciência oficial. A nossa ciência física materialista, ela tem como objetivo estudar e conhecer o corpo físico. Somatiza as desarmonias oriundas dos demais corpos, em forma de doenças e desajustes. Então, as doenças oriundas dos outros corpos, ele somatiza-se no corpo físico, não é? Muitas doenças físicas, em sua maioria, elas vêm lá dos outros corpos e vai se somatizar no corpo físico. É por isso que ele é chamado de corpo somático. Se fala muito do nosso corpo físico como corpo somático, soma as doenças que vêm do interior do ser, de outros corpos, de outras dimensões. Vem vindo, passando de corpo em corpo até atingir o corpo físico e aí nós começamos a sofrer com isto, né? Muito bem. Então não vou falar muito sobre ele porque já é conhecido de todos nós, basta nos lembrar que ele é o corpo somático, o corpo que manifesta as doenças vindas do interior do ser. Agora vamos falar do duplo etérico, o corpo etérico.
também um corpo importante que estamos estudando. Ele envolve o corpo físico, é um corpo que envolve o corpo físico, sua estrutura é extremamente tênue e é invisível ao olho normal. Não conseguimos enxergá-lo. É de natureza eletromagnética, produz o ectoplasma, que dissocia rapidamente pela ação da luz. Então, o duplo etérico é o corpo que produz essa substância tão cobiçada, o ectoplasma, pelo plano espiritual. Acredito que a maioria dos espiritualistas já conhece essa substância e a importância desse elemento nos trabalhos mediúnicos, nos trabalhos com cura, com materialização. Enfim, é um material muito cobiçado e muito importante nos trabalhos da espiritualidade. Os espíritos mais atrasados cobiçam por demais essa energia, essa substância, esse ectoplasma, que é produzido pelo duplo etérico. Esse duplo etérico tem a função de estabelecer a saúde automaticamente, sem a interferência da nossa consciência. Então, automaticamente, esse duplo etérico se encarrega de estabelecer a nossa saúde vital. Nossa saúde vital, então, pode ser automaticamente estabelecida por este corpo, se ele estiver, é claro, saudável e perfeito. Funciona como mediador plástico. Ele é o mediador plástico entre o corpo físico e o corpo astral. Entre o corpo astral e o físico, nós temos esse corpo, esse duplo etérico, Esse corpo etérico. Ele possui individualidade, mas não tem consciência. Ele não sabe da sua própria existência, não tem consciência. Ele tem individualidade, sim, mas não tem consciência. Enfermidades que vêm lá do nosso interior atingem primeiro esse corpo. É o primeiro a ser atingido com as enfermidades que vêm lá das profundezas do ser. Muitas doenças que nós sentimos, e às vezes vamos ao médico, fazemos exames e não encontra nos exames a doença, ela não está ainda no corpo físico, porém já se encontra nesse corpo, no corpo do duplo etérico. As doenças já estão lá. E é por isso que um tratamento rápido pode evitar de que ela se manifeste no corpo físico. Normalmente os passos espíritas alcançam esse corpo. Pode ser esterilizado ou afastado, porém não muito longe do corpo. Ele fica ali próximo, sempre fica próximo do corpo físico. O seu afastamento não permite ir muito longe. Ele fica ali alguns poucos metros do corpo físico, nunca vai muito longe, Ele é visto pela clarividência. Então, os médios que têm a clarividência, se for treinado e tiver conhecimento, pode identificar esse corpo. Por que eu falo médios treinados? Porque, via de regra, muitos médios que têm a clarividência, se não treinar, se não educar esta visão, acaba confundindo tudo. É muito comum, a gente encontra pessoas que têm a clarividência, ela vê, às vezes, vulto, às vezes vê a forma humana, vê o espírito, e não consegue identificar uma coisa da outra, Esse corpo, na verdade, é um envoltório energético em torno do corpo físico. Como se fosse um campo energético em torno do corpo. Para que o clarividente identifique isso, ele precisa ter conhecimento para identificar o que é o duplo etérico, o que é o corpo astral, o que ele está vendo de fato, Ele pode confundir tudo e não conseguir identificar um do outro. Dissocia-se do corpo físico logo após a morte. Logo após a morte do corpo físico, o corpo astral, isso vai depender de cada caso, mas a regra é que entre 70 e 72 horas ele se
dissocia, se desintegra do corpo físico após a morte deste, não é? Mas, repito, vai depender de cada situação, conforme o tipo de morte, conforme a vida que a pessoa levou aqui na Terra, vai depender de uma série de fatores. Mas, via de regra, o transcorrer tudo normal, até 72 horas ele será desintegrado, dissociado por completo. Tem toda a parte anatômica e órgãos do corpo físico. E ele é uma cópia, né? Assim, tendo toda a anatomia e órgãos do corpo físico. Muito bem. Então, falando do corpo físico, né? Nosso objetivo é mostrar a questão dos 7 corpos. Primeiro o corpo físico, logo em seguida o duplo etérico, que é esse corpo que contém as energias vitais, que restabelece a saúde automaticamente no corpo físico. Também é nesse corpo que tem a nossa cota de vitalidade. Então, quando nós reencarnamos, é nesse corpo impregnado o tempo que vamos ficar aqui no corpo físico, dependendo de como vamos vivendo, é nele que nós vamos encontrar a informação de que temos que viver X ano. Se, é claro, viver conforme as leis, né, que regem a nossa vida. É nesse corpo que está registrado ali a nossa, vamos falar assim, a nossa permanência, né, aqui no corpo físico. Muito bem. É um corpo também físico, porque ele se desintegra. A morte do corpo físico, nós perdemos o físico e esse corpo chamado corpo etérico, duplo etérico, ou corpo vital, se assim quiser chamá-lo, tá? É também chamado de corpo vital, onde ali contém os princípios da vida orgânica. Agora vamos para um terceiro corpo, o corpo astral. Também conhecido como corpo emocional, também chamado de perispírito por muitos espíritas, tá? É um corpo muito importante e vários estudiosos, pesquisadores já tiveram a oportunidade de estudar esse corpo e ficaram estarrecidos, perplexos com a estrutura desse corpo. Muitos ficaram perplexos ao perceber a importância desse corpo, a sua estrutura, as suas propriedades, a sua natureza, enfim. Já foi estudado e pesquisado por muitos contemporâneos nossos, né? Já estudaram bastante esse assunto. Ele tem a forma humana, a sua forma é humana, é o primeiro corpo espiritual mais próximo da matéria. Então, esse é o corpo dos nossos corpos espirituais. Este é o que está mais próximo aqui da dimensão física. Tá? Ele é da dimensão astral, daí o nome, né, corpo astral, e é o mais próximo aqui da nossa dimensão física. Espíritos que atuam no mundo astral precisam ter este corpo. Então, para se manifestar, se expressar na dimensão astral, que é a dimensão que estamos nela, então é preciso ter este corpo. Sem este corpo, o ser pode até se apresentar no mundo astral, mas não pode atuar, não pode exercer nenhuma atividade na dimensão astralina. Ele não possui a mesma necessidade e varia conforme a evolução de cada um. Isso é um fator, um fenômeno que já nos deixa assim estarrecido, porque ele não é igual em todos os seres. Ele não possui a mesma necessidade. Ele vai variar conforme a evolução do ser. Isso já é um fenômeno assim que deixa o estudioso bastante curioso de ver essas propriedades do corpo astral. A forma pode ser modificada pela ação de energias, positivas ou negativas, isso mesmo. Então, ele tem a forma humana, mas essa forma humana pode ser alterada, pode sofrer metamorfoses, pode ser modificada
conforme as energias que sobre ele atuam. Energias positivas, óbvio, vai deixá-lo mais iluminado, vai deixá-lo mais jovem. A gente vê muito nos trabalhos que realizamos, pessoas que desencarnaram, por exemplo, com 80, 90 anos de idade, e quando se apresenta nas nossas reuniões, parece ter 30 anos, parece ter 40 anos, tem uma aparência jovem, tem uma aparência, né, bem iluminada. É claro, tem também aqueles cuja aparência é de assustar. Tem alguns seres, alguns não, muitos seres no mundo astral se apresenta nesse corpo, claro, com uma aparência horrível. Tem alguns que, de fato, chega a ser monstruosa a aparência. E eles mesmos admitem isso. Quando nós colocamos um espelho para que eles se vejam, eles ficam até assustados com a sua própria aparência horrível, doentia, deformados. E a muitos chegam a perder a forma humana. Os fenômenos de zoantropia, licantropia, ela ocorre na alteração dessa forma, nesse corpo. É nesse corpo que sofre essas modificações graças ao efeito de energias negativas, transformando o ser num animal. E até, no último caso, em ovoides, né? Pode perder a forma humana e se transformar numa forma ovoides, conforme André Luiz narrou, né, em seus livros, e também na prática a gente encontra muitos desses casos. Então é um corpo cuja forma pode ser modificada, alterada, pela ação de energias positivas ou negativas. Manifestações de incorporação, aquelas manifestações que chamamos de incorporação, é uma denominação equivocada, mas infelizmente, ou por falta de palavras mais adequadas, usamos a palavra de incorporação. Aquelas manifestações, elas se processam através desse corpo. É quando o espírito envolve o médium e passa ali uma associação psíquica, né? Ele transmite a sua manifestação, a sua expressão, seus pensamentos, a sua situação, né? Através do médium. Então chamamos isso de incorporação. Só os médios, só os espíritos que têm o corpo astral é que pode assim se manifestar. Vícios, tabagismo, prática persistente do mal, etc., podem deformá-lo, tá? E aqui nós vamos comentar mais um pouquinho. As religiões, de modo geral, trabalham para que, no combate, né, aos vícios, ao tabagismo, ao álcool, ao uso de droga. Então, todas as religiões têm um trabalho voltado a levar os seus adeptos a evitarem os vícios, no sentido religioso. Mas, na prática, que nós observamos o quanto a bebida em excesso, é claro, né, não é um golinho de álcool que vai trazer problemas graves. Mas o vício, o contínuo do álcool, assim como do fumo, né, do tabagismo, a prática persistente do mal, todas essas atividades que a gente chama de negativas, elas trazem grandes problemas para esse corpo, tá? O cigarro, por exemplo, não afeta só os pulmões do corpo físico. A gente observa que vários fumantes acredita que morrendo fica livre do vício, ou pelo menos nem pensa nisso, talvez nem pense que essas consequências, mas acredite, o cigarro ele afeta primeiro o corpo físico, primeiro o pulmão, e depois ele vai atingir esse corpo astral, trazendo grandes problemas para aqueles que utilizam do tabagismo. Eu tenho encontrado nas nossas reuniões vários, dezenas, acho que centenas de casos de espíritos que se apresentam com o corpo astral numa situação lamentável, de dar dó.
por conta de vícios que tiveram no corpo físico. E quando chegam do lado de lá, tem problemas graves, não só na questão do corpo astral, mas também na questão psíquica. E é por isso que esse corpo astral também é chamado de corpo psicossomático. Enquanto o físico nós chamamos de corpo somático, o corpo astral nós também o denominamos de corpo psicossomático, porque as doenças psíquicas também o afetam de uma forma muito intensa por conta da sua alta sensibilidade. Ele desdobra-se facilmente. Facilmente ele é desdobrado. Você deu um cochilo, ele se afasta do corpo físico. No sono, ele se afasta. Você começa a pensar em alguma coisa fora do tempo, do presente, esse corpo se afrouxa e se desdobra do seu corpo físico. Então ele sai facilmente, se afasta facilmente do corpo físico, tranquilamente. Então ele se afasta por um fenômeno natural, como também pelos fenômenos provocados. Na apometria, ele se desdobra facilmente do corpo físico, ele se afasta facilmente do corpo físico. Ele também é chamado de MOB, né? Modelo organizador biológico. É o molde que estrutural do corpo físico. Por que assim recebeu esse nome? Porque em toda reencarnação no corpo físico, é este corpo que se apresenta para elaborar o processo reencarnatório. Então, em todo o processo de reencarnação no corpo físico, é este o corpo astral, que se apresenta para fazer a conexão, a ligação com o corpo físico. Daí ser chamado de modelo organizador biológico, e toda a sua situação é imprimida no corpo físico. Às vezes a gente vê uma criança já nasce com uma série de problemas. Não é assim que a gente vê na prática? Bebezinho, criancinhas, já nascendo com uma série de problemas que a gente vê aqueles que não têm o conhecimento chegarem até a questionar o amor e a bondade de Deus. Como pode um anjinho, não fez nenhum mal, já nascer com esses problemas, com essas deficiências físicas, não é? Mas acontece que nossas imprudências são armazenadas nesse corpo, e na hora do reencarne, toda aquela situação do corpo astral é passada para o corpo físico, né? Daí a criança já nascer com uma série de problemas, levando os pais ou quem não entendem a questionar a bondade de Deus. Mas está ali, né, manifestando mais uma vez a justiça e a bondade de Deus. Aquele espírito reencarnou naquele corpo exatamente para tentar se libertar dos seus erros de outrora. Ali no corpo físico vai tentar passar, né, ou fazer uma limpeza no seu corpo espiritual ou no seu corpo astral, enfim. Espíritos que não o possuem comunicam-se com os médiuns via intuição mental, tá? É o que chamamos de telepatia. Então, aqueles espíritos que não têm o corpo astral pode se manifestar, e para isso nem precisa estar presente na reunião mediúnica. Mesmo à distância, esses espíritos têm condições de envolver o mental do médium e telepaticamente transmitir mensagens, comunicações e até auxiliar nos trabalhos. Esse corpo, nós chamamos de corpo astral, também registra todas as nossas emoções. Daí receber o nome de corpo emocional. Olha que interessante, ele tem um nome, corpo psicossomático, podemos chamá-lo, porque, né, todas as nossas condições psíquicas repercutem nele. É chamado também de corpo emocional, todas as nossas emoções o afetam, tá? Então é o corpo que registra todas as nossas emoções que estão lá. E daí, a gente percebe que muitas das nossas enfermidades, das nossas doenças, quando vamos ao médico, é normal dizer que é uma doença de fundo emocional ou psíquico, não é assim?
As doenças, elas ou são de fundo psicológico ou emocional. Hoje já os médicos já falam muito sobre essas origens, essas causas de doenças. Muito bem. Se uma pessoa tem um problema emocional, no corpo emocional, então nos tratamentos espirituais, qual é o corpo que vamos tratar? Esse corpo. Então, na apometria, quem utiliza as ferramentas da apometria, quando vai tratar de pessoas com problemas emocionais, é este o corpo que deve ser tratado. Se não tratarmos desse corpo, dificilmente a pessoa vai conseguir êxito em seus tratamentos e suas enfermidades. Então, é o corpo que registra todas as emoções. Nos trabalhos com a técnica da apometria, é com ele que viajamos e atuamos fora do tempo. Então, quando fazemos regressões, quando vamos ao passado ou ao futuro, nós vamos neste corpo. Eu falei bastante, tenho falado sobre a apometria, tem uma das leis, as leis, tem várias leis que levam para o passado, outra para o futuro. E quando vamos nos deslocar do presente para o passado ou para o futuro, é com esse corpo que viajamos, tá? Até porque a maioria dos casos que encontramos espíritos que estão neste corpo, no corpo astral. Muito bem. Aí está o governador do planeta torcendo para que nós acertamos, para que nós possamos viver em harmonia com as leis de Deus, viver em harmonia com o seu evangelho e fazer o melhor possível com esta bendita oportunidade que é a reencarnação. Então, falamos do corpo físico. Vamos falar dos 7 corpos, mas já falamos do corpo físico, que ele pertencem a essa dimensão. Claro, é o instrumento de nós nos manifestarmos aqui no corpo físico, nessa dimensão física. É com o corpo físico que assim o fazemos. Quem não tem o corpo físico, então tem só o corpo astral, para se manifestar aqui precisa de um intermediário. Aqui nós denominamos de médios, ou pessoas que têm mediunidade. Então, o espírito que quer se manifestar na nossa dimensão não tem corpo físico, utiliza alguém que tenha o corpo físico. Então, falamos do corpo físico. Falamos também do duplo etérico, que é o corpo que contém o ectoplasma, que produz o ectoplasma, é um corpo energético, que contém todos os princípios vitais, tem toda a anatomia do corpo físico e tem como função restabelecer a saúde do corpo físico automaticamente quando ele está bem. E também é bom que se diga que o duplo etérico é a sede dos chakras. Os nossos chakras, vamos estudar no outro tema, eles estão conectados lá no duplo etérico, ok? E o duplo etérico é também o intermediário entre o físico e o corpo astral, esse que falamos por último. O corpo astral, que tem vários nomes, corpo astral, corpo emocional, corpo psicossomático, perispírito dos espíritas. Veja quanto nome eles têm, né? Ele tem. Vamos ver. Perispírito dos espíritos, corpo astral, corpo emocional, corpo psicossomático, é o mesmo corpo. É o corpo espiritual mais próximo da nossa realidade. Por quê? Quando o corpo físico morre, perdemos 2, né? O físico e o duplo etérico. Ficamos com o corpo emocional ou o corpo astral. Esse é o corpo que a maioria dos espíritos, quando o corpo morre, fica nesse corpo durante muito tempo. Tá? Fica durante muito tempo nesse corpo emocional. E ele é muitíssimo importante. É um corpo muito importante, por quê? Porque ele é suscetível de se transformar conforme as energias que o envolve, que o atinge, que o alcança. Ele sofre modificações, alterações. Ele pode se iluminar, ele pode tornar o ser mais jovem, mais bonito, mais iluminado, ou pode tornar o ser mais horrível, uma feição mais assustadora. Isso mesmo, assustadora. A gente encontra cada ser no corpo, nesse corpo, no corpo astral, que é de assustar. É formado, transformado em
monstros, transformados em ser horripilante, em animais, isso mesmo. A zoantropia, como eu falei, que é um tema que eu vou falar lá no futuro, a licantropia, é a forma do ser perder a forma humana, se transformar num animal, ocorre neste corpo. É o corpo que também é afetado pelos nossos vícios. Vícios como cigarro, como bebida em excesso. O nosso pensamento contínuo no mal. A prática do mal afeta por demais este corpo. Não estou falando em moral não, ok? Não estou falando em religião não. Estou falando na prática. Esse corpo se apresenta nas nossas reuniões mediúnicas de maneira de dar dó. Deformados e muito complicados. E também muitos implantes das organizações das trevas se colocam nesse corpo para controlar e dominar muitos seres lá no mundo astral. Eu encontro muitos lá que parece todo cheio de chips, cheio de ovoides, cheio de complicações que a gente vai tratando e vai, com muito amor e carinho, ajudando esses seres a se melhorar. Tá? Com as ferramentas da apometria é muito fácil trabalhar nesses corpos. Muito fácil trabalhar nesses corpos e ajudá-los. Porém, existe um porém. Nós reconfiguramos esses corpos, recompomos-los, reorganizamos, tratamos, livramos de enfermidades, deixamos-los saudáveis, aparentemente saudáveis. Porém, é preciso que o ser, a partir dali, comece a cuidar mais do seu psiquismo. Isso mesmo, cuidar mais dos seus pensamentos, gerenciar melhor as suas emoções, procurar viver em harmonia com a proposta divina. Por quê? Porque quando nós não atendemos a proposta divina, nós temos problemas sim. Isso não é uma questão religiosa. O Criador da vida criou regras, criou leis, cujo objetivo é disciplinar a criação, as criaturas. Quando nós não vivemos em harmonia com a proposta divina, certamente vamos ter problemas. Esses problemas se manifestam de várias formas, como enfermidades, doenças, desequilíbrios, perturbações, que nenhum de nós queremos tê-los. Ok? Então vamos juntos estudarmos. Estudamos 3 corpos, somente 3 corpos. Temos mais 4 pela frente para estudarmos. E depois seguir nosso aprendizado num olhar espirituais, com uma visão espiritualista, procurando entender, compreender, não dogmas, não coisas ligadas à religião, ok? Mas situações e conhecimentos ligados à nossa realidade, para saber como e por que agir desta ou daquela maneira. Muita paz a todos. Muito obrigado pela sua presença, pela sua companhia. Que Deus lhe abençoe e lhe ajude para que juntos possamos aproveitar esta vida e fazer o melhor possível em benefício do nosso aprendizado e do nosso crescimento espiritual. Muita paz e até o nosso próximo encontro. Que Deus o abençoe e ilumine.